E aí, pessoal, tudo bem? Como é que está essa força? Eu sou o professor Ivo Lavô e a partir de hoje, aqui no meu canal do YouTube, você vai ter acesso a uma série super interessante. O assunto é as telas e o desenvolvimento humano. Olha, gente, já vou dizendo para você, não esquece de fazer aí a sua inscrição no meu canal, ativar o sininho para que quando chegar conteúdo novo, você possa ter acesso a eles, tá certo? Está combinado? Gente, é o seguinte, as nossas relações, a nossa vida, ela é mediada, né, predominantemente pelas tecnologias. Nós não podemos negar que as tecnologias trouxeram soluções importantes para praticamente todas as nossas atividades. Acontece que nós estamos tendo uma concentração tão grande em relação ao uso de telas nas nossas vidas que nós estamos esquecendo das outras dimensões importantes. Então, qual é o impacto disso em relação ao desenvolvimento? Especialmente quando se fala de desenvolvimento, a gente tem que pensar na primeira infância, aquela fase que vai de 0, 6, 7 anos, fase em que aprendemos praticamente as habilidades, os conhecimentos, as atitudes que muitas vezes são reproduzidas por toda a nossa vida. Então não dá para negligenciarmos o olhar para essa fase da vida por conta de sua importância. E no caso de nós adultos, nós precisamos também estar olhando para os nossos comportamentos, porque sabe-se que, a partir de pesquisas da neurociência, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade incrível. Então o cérebro, falando aqui numa linguagem mais acessível, ele seria como um músculo, do jeito que você vai para a academia e lá você treina o músculo e ele vai se desenvolvendo. Mesmo que você esteja em uma idade avançada, aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade, o cérebro também é assim. Então, assim, como o nosso corpo praticamente trabalha com um princípio, que é o princípio de reserva de energia, quanto menos nós exercitarmos o nosso cérebro no sentido de desenvolvê-lo, quer dizer, desabrochar, fazer com que essa plasticidade seja utilizada, menos desenvolvimento nós teremos. Ou melhor, acessaremos de forma ínfima, né, aquilo que poderíamos acessar caso tivéssemos um olhar mais positivo, mais prospectivo em relação ao nosso cérebro. Então, assim, perguntas como: qual é o impacto das telas no desenvolvimento humano? O que as pesquisas científicas na atualidade estão trazendo, né, para que nós possamos reconhecer esse movimento que a sociedade, que as pessoas como um todo estão fazendo, o que ele tem impactado nas nossas vidas e, por que não dizer, como que nós podemos fazer uma boa gestão. Então, no primeiro vídeo, que é o vídeo de hoje, nós falaremos das concepções gerais que estaremos abordando nos nossos próximos vídeos. Aqui eu estarei mostrando para você esses impactos, o que as pesquisas científicas estão trazendo e, claro, como que nós podemos fazer uma boa gestão. Veja só algumas considerações interessantes. É o seguinte, fala-se muito por aí que nós não podemos viver sem as telas, que nós estamos imergidos, não é verdade? Agora, quando a gente está imergido em alguma coisa, nós precisamos botar a cabeça fora, porque senão nós vamos afundar. Então, tudo que é exagero precisa ter uma retomada. Então, se nós estamos exagerando no uso das telas, e parece que nós estamos, é preciso botar a cabeça fora, né? Então, botar a cabeça fora significa ter uma educação consciente, no sentido de fazer com que, como que eu retomo a vida para que ela ganhe seu curso, o curso natural, e eu não perca o desenvolvimento que eu teria caso eu não estivesse usando de forma negativa algum processo na minha vida, como é o caso das tecnologias. Olha, alguns autores, como por exemplo Edgar Morin, que é um dos autores agora
da educação que está mais em voga, devido ele trazer um grande conceito da humanidade, que é a questão do homem complexo, né? A educação para a complexidade, que o homem ele é um ser complexo, não tem como nós desenvolvermos bem se não tivermos uma educação complexa, voltada para esse homem complexo. E ele também fala em relação à humanização. Então, diferentemente de algumas espécies, nós, claro, nascemos humanos. Há quem até considere que nós nascemos apenas como um ser animal. Mas nós nascemos humanos porque nós nascemos na espécie humana. Mas o processo de humanização, ele ocorre na cultura, ele ocorre no processo formativo. Então, o fato de estarmos nas escolas, tendo acesso às tecnologias, aos melhores processos de ensino e aprendizagem, não quer dizer necessariamente que estejamos nos desenvolvendo. Até porque, uma perguntinha que não quer calar: onde estão os gênios? Não é? No presente século. Então, são perguntas, são questionamentos que nós estaremos trazendo para vocês. Falaremos sobre demência mental, sobre nomofobia. Você sabe o que é nomofobia? São problemas, são impactos que as telas elas têm nos provocado. Só para trazer aqui uma reflexão para você, veja Edgar Morin, ele fala que a educação para a condição humana exige de nós que nós tenhamos lucidez e compreensão. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu tenho a lucidez e a compreensão, eu devo viver amplamente para a mobilização de todas as aptidões humanas. Como que eu posso mobilizar todas as minhas aptidões humanas se elas não estão sendo trabalhadas? Ou se o trabalho dessas aptidões estão sendo feitas de forma desfalcada. Embora tenhamos isso no nosso processo formal, no nosso discurso pedagógico, mas na prática o impacto das telas tem sido uma superficialidade completa, generalizada. Gente, olha como é grave. E nós estaremos falando sobre o impacto na aprendizagem, por exemplo. Para que nós possamos nos concentrar, alguns pesquisadores eles apontam que nós precisamos pelo menos de 25 minutos para realmente entrarmos naquele estado de fluxo, onde você e a atividade é praticamente a mesma coisa. Se você precisa de no mínimo 25 minutos para entrar no processo de concentração, o que dizer de pessoas na atualidade que não conseguem ler um parágrafo, que não conseguem ver um reels de 1 minuto? O negócio é muito grave. Acaba que nós estamos viciando o nosso cérebro, estamos dando muita dopamina, demandando muita dopamina, porque o prazer de você estar mudando de cenário constantemente, você vai para o TikTok, você vai para o YouTube, você vai para vários vídeos do YouTube, para o Instagram, enfim, para um jogo, e aquilo que não está agradando, você pura e simplesmente elimina aquilo de você. Então, como o cérebro ele é plástico, como nós temos que trabalhar a disciplina cerebral no sentido de trazer para ele mais mobilizações para acessarmos as nossas aptidões, nós estamos andando em círculos e viciando o nosso cérebro a ficar constantemente andando em círculo e não nos concentrando em nada. E aí a gente tem gerado alguns comportamentos que vale a pena estarmos olhando para eles como parentalidade distraída. Você sabe o que é isso? Parentalidade distraída. São parentes que, na verdade, estão distraídos, estão dispersos, muitas vezes são meros supervisores, instalam câmeras em suas casas, dispositivos nos celulares, e o que as crianças precisam, na verdade, é de afeto.
E aí, o cérebro humano, né, com esse vício, ele não tem acessado à realização, e aí a gente tem entrado num processo de depressão, e muitas vezes isso tem levado à obesidade, porque essa ansiedade tem levado as pessoas a também a consumirem outros prazeres, como é no caso a alimentação desregrada, e nós temos alimento com fartura, porque vivemos um outro tempo da humanidade, falta de sono, entre outras questões. Além do mais, existe esse descompasso entre o mundo perfeito, que é o mundo editado, o mundo colocado nas telas, é o mundo editado. É só você olhar, né, para alguém que está numa posição normal e de repente, ei, vamos tirar aqui uma foto? Todo mundo já simula um sorriso, já coloca ali um filtro, ou seja, toda ou praticamente toda a realidade das redes sociais é uma realidade editada. Só que o impacto no cérebro é como se aquilo fosse real. E aí as crianças, no caso, elas fazem comparações. E nessas comparações a gente tem tido crianças depressivas, porque ao comparar com o mundo perfeito de outras famílias, elas não se sentem amadas, não se sentem bonitas, não se sentem geniais. Porque todos os dias nós temos pais irresponsáveis expondo as suas crianças, colocando a performance delas nas redes sociais. Não que colocar isso seja uma coisa errada. Eu só estou falando dos impactos. E esses impactos, eles precisam ser analisados. Existe o Edgar Morin mesmo, ele fala assim que o tesouro da humanidade está na diversidade criadora. Mas a fonte da sua criatividade está na sua unidade criadora. O que ele quis dizer com isso? Nós precisamos olhar um pouco para dentro, porque o nosso olhar tem sido muito externo, para o ter, para o possuir, para a performance perfeita, tudo está muito fora. E muitas vezes acontece que os pais, né, os responsáveis, as famílias, elas estão muito imbuídas em trazer felicidade para as crianças. E, na verdade, o papel das famílias, o papel dos pais, não é trazer felicidade para ninguém, até porque isso não é possível. Felicidade é um movimento interior. Então, quando nunca se faz isso, ela se torna algo inalcançável. E aí a gente tem os pequenos imperadores, que são criados dentro de casa, a gente vai também estar falando sobre isso. E aí você poderia estar se perguntando, mas professor, o senhor vai apontar caminhos alternativos? Sim, é claro que nós iremos apontar caminhos alternativos, comportamentos alternativos, e a palavra mais correta seria equilíbrio. Porque muitas vezes eu sou psicopedagogo, atendo a pais, atendo a pessoas, participo de reuniões de pais, e uma das perguntas mais recorrentes, principalmente quando eu falo sobre o uso de telas, é: e o que é que eu posso fazer para o meu filho? Né? Qual é a atividade que eu possa fazer? Se você substituir dentro do mesmo paradigma que você faz com as telas, ou seja, empurrar prazer, empurrar dopamina para as crianças com outras atividades, você estará incorrendo no mesmo erro. Teremos um ganho, porque ali acontece interação social, mas isso em demasia também é prejudicial. Então, existe essa interação que é importante, caminhos alternativos, brincadeiras com adultos, brincadeiras entre crianças, mas as crianças precisam também acessar o ócio, o vazio, a solidão, a frustração. Esses elementos são elementos importantíssimos para a criatividade. Então, assim, é preciso que nós, enquanto adultos, né, repensemos as nossas práticas, repensemos a nossa forma de usar as tecnologias digitais. Então, esse é apenas algum spoiler aqui para que nós possamos ter
basicamente uma ideia, né, do que será a nossa série sobre as telas e o desenvolvimento humano. Claro, como eu sou educador, estarei sempre focando na educação e no que esse processo pode trazer como forma importante para reorganizar a vida das pessoas. A Unesco, né, ela estabeleceu 4 pilares para a educação. Quando a Unesco estabeleceu esses pilares, já foi um novo olhar, um novo paradigma de processo educacional que parece estar apenas nos livros e nos discursos pedagógicos, porque aprender a ser é um mundo. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a conhecer. O aprender a ser é algo que está negligenciado, não é? Então, sem esse olhar, é impossível fazer de forma correta, é impossível conviver e é impossível também conhecer de forma plena, pelo menos conhecer como preconiza Edgar Morin, o conhecer para o complexo, né? Nós acessamos superficialmente algumas coisas, mas não conseguimos profundidade em nada. Então aí, gente, inscreve aí no meu canal, fique aguardando os próximos vídeos. O nosso próximo vídeo vai falar sobre o impacto na aprendizagem. Então, a partir de agora, aqui no meu canal, você vai estar acompanhando comigo e, claro, trazendo discussões, fazendo comentários. Tudo isso é muito importante para que nós possamos fomentar esse debate e termos, claro, resultados cada vez mais positivos em relação ao olhar que podemos ter em relação a esse tema. Salve, pessoal! Muito obrigado! Faz aí a sua inscrição no meu canal, comenta, compartilha esse vídeo e aguardem os demais. Salve!